Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Amados, nós estamos finalizando hoje o Evangelho de Lucas. Nós já meditamos durante todo esse ano, nós estamos meditando nas Escrituras do Novo Testamento. Nós lemos já Mateus, Marcos e hoje estamos finalizando Lucas, nosso capítulo, o último de Lucas 24. E eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 25 até o 31. Para quem já leu o capítulo do dia, fica mais fácil para compreender ele. É exatamente aquele momento em que haviam dois discípulos. O tema na Bíblia normalmente tem um título, né, nas Bíblias, tá assim, no caminho de Emaús. Aqui na minha Bíblia NVI fala, no caminho de Emaús. E aí vão aqueles dois discípulos, de repente Jesus, já ressurreto, aparece ali do lado deles, mas eles não reconhecem Jesus. E aí Jesus pergunta o que estava acontecendo, eles dizem, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu com Jesus de Nazaré. E aí vem Jesus e fala essas palavras que nós vamos ler aqui a partir do versículo 25, que está escrito assim. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Amados, eu acho muito interessante essa parte aqui desses discípulos que estão indo tristes, né, pensando, não, Jesus morreu, acabou, a gente achou que ele seria o que ia trazer redenção para Israel, mas não deu certo. E aí vem Jesus e fala para eles como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Mas aqui nós podemos ver que muitas vezes nós somos iguais a esses discípulos a caminho de Emaús, que nós fixamos muito os nossos olhos naquilo que nós vemos naturalmente, ao invés de crermos no que a palavra, no que a verdade de Deus nos diz. É o que estava acontecendo com esses homens. Eles creram naquilo que eles estavam vendo, ao invés de crerem na verdade da palavra. E aí Jesus vai no caminho com eles e começa a expor toda a palavra, desde Moisés até passando por todos os profetas, explicando sobre Jesus, sobre o que seria necessário acontecer com Cristo Jesus. Mas ainda assim eles não reconheceram Jesus. E quando que eles foram reconhecer? Eu acho isso muito interessante. Foi na mesa, no momento de comunhão, quando Jesus tomou o pão, deu graças, partiu. Então os olhos deles foram abertos e eles viram que era Jesus. Ei, este é Jesus. E é interessante que nos versículos posteriores, nós não lemos aqui, mas você pode ler na sua Bíblia, eles vão dizer assim, um perguntar para o outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava, nos expunha as escrituras? O nosso coração não estava aqui pulsando, pensando, meu Deus, essa é a verdade. E aí, amados, nós podemos fazer um paralelo, muitas vezes, com a nossa vida. Muitas vezes nós estamos lendo as escrituras e parece que os nossos olhos continuam fechados, sem o entendimento das escrituras. Mas quando, de fato, sentamos à mesa com Cristo Jesus, isso significa temos comunhão para receber dele o alimento,
Isso fala de uma disposição do nosso coração e algo que nós fazemos intencionalmente, de propósito. Aqueles discípulos pediram: ei, fica aqui conosco, mesmo não sabendo que era Jesus. O coração deles estava queimando por aquilo que eles estavam ouvindo. Eles olharam para Jesus e falaram: fica aqui conosco, passa essa noite aqui conosco. E quando Jesus entrega o alimento a eles, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus, ou seja, Jesus de fato ressuscitou. Nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida cristã. Muitas vezes nós lemos as Escrituras, estudamos as Escrituras, mas parece que essas palavras não descem para o nosso coração, elas ficam ali queimando, nós estamos ouvindo, mas parece que não criam raízes no nosso coração. Mas quando nós estamos à mesa com Cristo Jesus, ou seja, quando estamos em comunhão, com um coração rendido ao Senhor, aí essas palavras passam da nossa mente para o nosso coração, saem apenas do intelecto, da informação e adentram o mais profundo do nosso coração e se enraizam como verdades profundas. Sabe, amados, eu quero encorajar você a ter essa comunhão. Sabe, comunhão não é simplesmente nós sentarmos, eu vou ler a Bíblia, eu leio, já li o meu capítulo do dia, pronto, isso aí. Sabe, amados, nós precisamos dedicar tempo. Quando nós estamos com alguém que nós amamos, nós temos vivido um tempo bem estranho, né? As pessoas ficam o tempo todo nos seus celulares. Dias atrás a gente estava em casa, eu, minha mãe, meu pai, a Karina, e aí cada um no seu celular ali e tal. E aí meu pai falou assim: eu vou pegar meu celular aqui, né? Já que tá todo mundo no seu celular. E aquilo assim caiu como uma flecha no meu coração. Eu falei: meu Deus, por que isso, né? Eu falei: não, chega, vamos parar. E desde então é interessante que quando a gente se reúne, a gente diz: não, ninguém vai ficar mexendo no celular, a gente vai conversar. A gente tá aqui para ter comunhão, para nos dedicar uns aos outros, para ouvir um ao outro. E como é gostoso essa comunhão, amados. Como é prazeroso nós estarmos com as pessoas que nós amamos, ouvindo, falando, rindo, tendo essa comunhão, que nada nos distrai. E assim é com a palavra de Deus, sabe? Não é simplesmente, eu tô aqui, eu já li. Não. Quando a palavra fala que nós precisamos, quando Deus falou para Josué, medita na lei, dia e noite, nós podemos trazer essa palavra para nós. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas estamos debaixo da lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? É a nova aliança, a verdade do evangelho. Então, meditar nessa palavra dia e noite, nas verdades de Deus dia e noite, é ficarmos em comunhão com o Senhor. Sabe, é conversarmos, é ouvirmos aquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar. Muitas vezes nós dizemos assim: eu leio a palavra, mas eu não entendo nada. Eu já pensei, já passei por isso quantas vezes, mas quantas vezes eu li a palavra, fechei a Bíblia e saí. Não permaneci ali quieta para ouvir do Espírito. Uma coisa que eu tenho aprendido, e as Escrituras nos mostram isso, é que Deus não é um Deus de pressa. Ele não é ansioso. Não sei se vocês já perceberam. Deus não tem problema nenhum com a paciência. Pelo contrário, Ele é muito paciente. E Ele não é um Deus que age de forma apressada, precipitada. Pelo contrário, Ele gosta do tempo. Ele não tem problema nenhum para dispor do tempo. Estar ali com o tempo, ouvindo, meditando, estudando. E é nessa comunhão, amados. Às vezes nós lemos um texto, fechamos a nossa Bíblia e saímos. Mas quando nós lemos um texto e permanecemos ali quietos, conversando com Deus sobre aquele texto, afinal, o Espírito Santo habita em nós. O Senhor começa a iluminar os olhos do nosso coração, vai trazendo um entendimento,
vai nos mostrando as realidades, as verdades. Sabe, amados, e aí os nossos olhos de repente são abertos, assim como foram daqueles discípulos ali na comunhão, no partir do pão, os olhos deles foram abertos. Uau, é Jesus! E assim acontece conosco, que eu e você não leiamos a palavra como se nós estivéssemos lendo um livro comum. Que eu e você entendamos que quando nós estamos lendo as Escrituras, é o nosso momento com Deus, de comunhão com Deus. Não é ler por ler, mas é ficar meditando. Meditando ali é mastigando, é remoendo aquelas palavras, sabe, amados? Isso faz com que essas verdades saiam apenas do nosso intelecto e entrem no nosso coração. Desçam da nossa mente meramente natural e atinjam o mais profundo do nosso coração, para que a gente possa vivenciar as verdades da palavra de Deus. Algumas pessoas que convivem comigo, assim, que me conhecem, sabem que eu gosto de ter o meu tempo com Deus, é demorado mesmo. Eu gosto de ter um tempo demorado e às vezes pode parecer, nossa, quanto da Bíblia você leu? Eu li nem um capítulo, eu li. Parei ali porque chegou numa palavra que eu fiquei ali remoendo e meditando e falando com Deus. Às vezes só em silêncio, falando, Senhor, ministra o meu coração. Sabe, tira essa palavra do meu intelecto e faz com que ela desça para o meu coração, porque é uma verdade tão gloriosa. Eu não quero ter apenas a informação. Eu não quero ter apenas uma informação da tua palavra. Eu quero ter a tua palavra viva, poderosa, eficaz, entrando mais profundo do meu coração, dividindo alma de espírito, juntas e medulas, atingindo o mais profundo do meu ser. Mas a gente vive numa geração que quer as coisas tudo muito rápido, tudo para ontem. E no nosso relacionamento com Deus não funciona assim. Não é tudo para ontem. É de fé em fé, dia após dia. Na nossa comunhão com Ele, os nossos olhos vão sendo iluminados, vão sendo abertos e nós vamos compreendendo as verdades de Deus. Quantas e quantas vezes eu creio que já aconteceu com vocês, de vocês lerem uma palavra e aí vocês, sei lá, a 20ª vez que vocês leem aquela palavra e vocês dizem, meu Deus, parece que eu nunca li isso daqui. Como assim? Parece que eu nunca vi essa verdade aqui. Não é possível que isso aqui estava na Bíblia. Eu já li. Parece que só agora caiu a ficha, só agora eu entendi. É nisso, amados, é nessa comunhão. Essa comunhão com o Senhor. Esse propositalmente nós dispensarmos tempo. Sabe? Sem nada para nos atrapalhar, sem pressa. Nós não precisamos estudar a Bíblia querendo entender tudo. Eu preciso entender tudo. Não preciso entender tudo, mas aquilo que eu estou lendo, se uma verdade daquela que eu estou lendo, que eu estou estudando, sair apenas como uma informação e entrar no mais profundo do meu coração como uma verdade de Deus enraizada, já valeu a pena. Não é sobre a quantidade de informação que eu tenho, mas é sobre o quanto eu consigo aplicar essa palavra na minha vida, no meu dia a dia. Então talvez eu possa não ter tanto conhecimento, mas eu sei que dia após dia as verdades estão saindo de um entendimento meramente intelectual e entrando no mais profundo do meu coração. E eu quero encorajar você a viver assim, amados. Medite nas Escrituras, leia a palavra de Deus e renda o seu coração nessa comunhão. Essa comunhão significa esse coração aberto, disponível, disposto, dando tempo para sermos ministrados e, como que eu posso dizer, convencidos pelo Espírito. Porque Jesus mesmo disse que o Espírito Santo viria e nos convenceria. Então esse convencimento é na nossa comunhão com o Senhor. E não existe comunhão quando nós
não queremos ter comunhão. Você já viu aquela pessoa que quer ter a sua amizade, mas você não quer ser, não quero. Ou então vice-versa, você quer ter uma amizade com alguém, aquela pessoa não quer ter amizade com você, a comunhão não flui, não acontece. E assim é conosco. E Deus está sempre disposto para ter essa comunhão conosco. Deus nunca desiste, nunca está cansado. Pelo contrário, ele está sempre disposto. Assim como Jesus esteve disposto a explicar tudo para aqueles discípulos e se revelar a eles, é assim conosco. Ele está sempre disposto a nos explicar e a se revelar a nós. Mas nós precisamos estar com o quê? Com o nosso coração aberto. E convidando quando eu digo, amados, né, nós já falamos isso nos áudios anteriores, nós estamos o tempo todo na presença do Senhor, porque o Senhor habita em nós. Mas eu convidando, quando eu digo, é tendo a consciência, Senhor, o Senhor está aqui. Sabe, eu quero desfrutar dessa presença do Senhor. Eu quero estar, talvez convidando é a palavra errada, né? Porque o Senhor está sempre aqui. Mas é tendo essa consciência. Senhor, eu quero desfrutar da tua presença porque o Senhor está aqui. Eu não quero que nada me distraia. E aí nós precisamos fazer algumas coisas práticas, né? Colocar o celular no silencioso, avisar alguém da família se você faz. Por exemplo, quando eu entro no meu quarto, eu sempre aviso a Karina, eu vou orar. Então ela sabe que é só depois que eu abrir a porta do meu quarto que eu terminei ali o meu tempo de comunhão. Aquilo que eu decidi ter ali com Deus naquele dia. Às vezes demora um tempo, às vezes muito mais, às vezes um pouco menos, enfim. Não importa assim o tempo em si, né? Mas que o nosso coração esteja disposto ali, disponível. Porque às vezes no dia que a gente trabalha, eu trabalho 12 por 36. Então no dia que eu trabalho 12 horas, o meu tempo com Deus, digamos que é muito menor, né? Do que no dia em que eu estou em casa. Então assim, amados, quero encorajar você a dedicar esse tempo de comunhão com Deus. Quando eu falo comunhão, é esse coração rendido, receptivo para receber o alimento de Jesus. Sem pressa, sem querer impor as coisas a Deus, como se fosse muitas vezes as nossas orações são nós só apresentando as nossas coisas carnais e terrenas. Não, amados, às vezes nós só precisamos ficar em silêncio, ler, estudar a palavra e permanecer ali em silêncio. Senhor, eis-me aqui, ministra o meu coração. Faz com que essa tua palavra adentre o mais profundo do meu coração. É só isso que eu quero. Eu quero encorajar você a viver assim, a ter esse tempo de comunhão, para que as palavras saiam de um nível meramente intelectual e adentrem o mais profundo do seu coração, para que você possa aplicá-las no seu dia a dia. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós entendamos a importância dessa comunhão contigo. Nessa comunhão muitas vezes nós simplesmente ficarmos ali em silêncio, recebendo do Senhor, do seu Espírito, tendo os olhos do nosso coração iluminados, os olhos do nosso entendimento abertos para compreendermos as tuas verdades. Pai, eu oro para que nós estejamos dispostos, disponíveis a receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, mesmo quando as tuas verdades vêm nos confrontando, vêm mostrando a nós estruturas mentais nossas que estão erradas, equivocadas, Pai, nós queremos nos render a Ti, para receber toda a verdade do Senhor. Pai, a minha oração é que as verdades do Senhor para nós, elas saiam desse entendimento meramente intelectual e adentrem o mais profundo do nosso coração, Pai. Que nós possamos vivenciá-las, experienciá-las de verdade, Pai, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia, que nós possamos aplicar as suas verdades. O fruto do teu Espírito, ele de fato seja manifestado, Pai, nas coisas pequenas do dia a dia, o amor, a paciência, a paz, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio em cada coisa, em cada aspecto da nossa vida. Nós possamos manifestar tudo isso, Pai. Senhor, que nós não sejamos crentes apenas com um conhecimento intelectual.
Nós queremos ter o conhecimento espiritual do Senhor, sobrenatural, revelado pelo Teu Espírito, Pai. Nós queremos viver assim. Por favor, nos ajuda, Espírito Santo. Nós nos rendemos, intencionalmente nos rendemos a Ti nesse dia e declaramos que queremos receber plenamente toda a Sua verdade para nós. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.